Leitura do capítulo 28, seção 5. A alternativa para os sonhos de medo. Qual é o sentido da doença, senão um sentido de limitação? Tem o sentido de um rompimento ou de uma separação? Uma brecha que é percebida entre você e o seu irmão e que é agora visto como saúde? Ele está trazendo 3 perguntas aí para a gente tentar entender o sentido da doença. E assim, o que é bom é visto como se estivesse do lado de fora e o mal do lado de dentro. E assim, a doença separa o ser do que é bom e mantém o mal dentro dele. Deus é a alternativa para os sonhos de medo. Aqueles que os compartilham, aqueles que compartilham os sonhos de medo, não podem nunca compartilhar em Deus. Mas aqueles que recusam que as suas mentes compartilhem esses sonhos estão compartilhando em Deus. Não existe nenhuma outra escolha, a não ser que você compartilhe de algo, nada pode existir. E existe porque Deus compartilhou a vontade dele contigo para que a criação dele pudesse criar. É o compartilhar dos sonhos maus de ódio e de malícia, de amargura e de morte, de pecado e sofrimento, de dor e perda, que faz com que eles sejam reais. Quando a gente compartilha essas ilusões, elas parecem ser reais para a gente. Sem compartilhar esses sonhos, eles são percebidos apenas como sem significado. O medo retira-se deles porque você não lhe deu o teu apoio. Nós, nesse caso, não apoiamos o medo e por isso não compartilhamos essas ilusões de sofrimentos. No amor não existe medo, porque não existem outras alternativas além dessas. Onde um aparece, o outro desaparece, e aquele que você compartilha vem a ser o único que tem. Você tem aquele que aceita porque é o único que deseja ter. Aqui parece que ficou um pouco obscurecido, mas em leituras anteriores nós vimos que só existem 2 emoções, amor e medo. Todo o cenário do medo estará compartilhando sonhos de ódio, de malícia, de amargura, de morte, pecado, sofrimento, dor e perda. E a gente compartilhando isso, esses aspectos se tornarão reais. Porém, se a gente compartilha o amor, então o medo deixa de existir, porque nós não apoiamos o medo. E é por isso que é sempre uma escolha. Onde um deles aparecer, o outro vai desaparecer. Onde o amor se manifestar, o medo desaparece. E o contrário também é verdadeiro. Onde o medo se manifestar, o amor desaparece. Você não compartilha nenhum sonho mau, se perdoa o sonhador e percebe que ele não é o sonho que fez. E assim, ele não pode ser uma parte do seu sonho, do qual ambos estão livres. O perdão separa o sonhador do sonho mau e assim o libera. Lembra-te de que, se compartilhar um sonho mau, acreditará que é o sonho que compartilha. Olha só o que ele trouxe, que a gente se lembre que se a gente compartilhar qualquer sonho mau, nós vamos acreditar que nós somos esse próprio sonho de mal que a gente compartilhou. E temendo esse sonho, não irá querer conhecer a tua própria identidade, porque pensa que ela é amedrontadora. E a palavra identidade aqui está com letra maiúscula, ou seja, quando eu compartilho sonhos de medo, esses sonhos maus que está chamando aqui, eu impeço a mim mesmo de conhecer a minha própria identidade, porque nesse sentido, a minha identidade verdadeira, a minha essência, o meu ser crístico, vai ser amedrontador para mim. E negará o teu ser e caminhará sobre uma terra estranha que o teu Criador não fez, onde você parecerá ser algo que você não é. E assim fará uma guerra com o teu ser que parece ser o teu inimigo e atacará o teu irmão
como parte daquilo que você odeia. Não há meio termo. É o teu ser ou uma ilusão. Só existem essas duas escolhas. Ou a gente escolhe a nossa integridade, a unidade, ou estaremos escolhendo a separação e o medo, que ambos são apenas ilusões. A gente está escolhendo entre nós, como filhos de Deus, ou escolhendo apenas uma ilusão. O que pode haver entre a ilusão e a verdade? Uma terra intermediária, onde você pode ser uma coisa que não é, tem que ser um sonho e não pode ser a verdade. Você permitiu uma pequena brecha entre as ilusões e a verdade, para ser o lugar onde reside toda a sua segurança e onde o teu ser está cuidadosamente escondido pelo que você fez. Aqui se estabelece um mundo que é doente, e esse é o mundo que os olhos do corpo percebem. Aqui estão os sons que ele ouve e as vozes que os seus ouvidos foram feitos para ouvir. Entretanto, as cenas e os sons que o corpo pode perceber são sem significado. Ele não pode ver nem ouvir. Ele não sabe o que é ver e para que serve ouvir. Ele é tão pouco capaz de perceber como de julgar, de compreender ou conhecer. Os olhos do corpo são cegos e os seus ouvidos são surdos. Ele não é capaz de pensar e, portanto, não pode ter efeitos. Existe algo que Deus tenha criado para ser doente? Traz essa pergunta. E o que pode existir que ele não tenha criado? Olha só, o que pode existir verdadeiramente além do que o próprio Deus criou. Não deixe que os teus olhos contemplem um sonho, que os teus ouvidos testemunhem uma ilusão. Eles foram feitos para contemplar um mundo que não está presente e para ouvir vozes que não podem produzir som algum. Entretanto, existem outros sons e outras cenas que podem ser vistos, ouvidos e compreendidos, pois os olhos e os ouvidos são sentidos sem sentido, e o que veem ou ouvem, eles apenas relatam. Quem ouve e vê não são eles, mas tu, que juntas cada peça recortada, cada fiapo sem sentido e cada farrapo de evidência e faz um testemunho do mundo que você quer. Não permita que os olhos e ouvidos do corpo físico percebam esses fragmentos incontáveis vistos dentro da brecha que imaginou, e não permita que eles convençam seu autor de que as suas imaginações são reais. A criação prova a realidade, porque compartilha a função que toda a criação compartilha. E essa função que toda a criação compartilha é o criar. Nós estamos criando o tempo todo. Por isso que a criação prova a si mesma, porque essa é a função que nos foi dada. Ela não é feita de estilhaços de vidro, um pedaço de pau, talvez um fio ou dois, tudo isso reunido para atestar a sua verdade. A realidade não depende disso. Não existe nenhuma brecha que separe a verdade dos sonhos e das ilusões. A verdade não deixou qualquer espaço para eles em lugar algum e em tempo algum, pois ela preenche todo lugar e todo tempo e faz com que sejam totalmente indivisíveis. Você, que acredita que existe uma pequena brecha entre você e o seu irmão, não vê que é aqui, nessa crença no caso, que ambos estão como prisioneiros em um mundo percebido como se estivesse existindo aqui. O mundo que você vê não existe, porque o lugar onde o percebe não é real. O lugar em que a gente percebe esse mundo que a gente está vendo é no tempo. O tempo é um fractal da eternidade. E o tempo, então, assim como o corpo físico e outros aspectos aqui, não existem.
Eles são pensamentos que estão sendo sonhados pelo sonhador do sonho. Então, retomando a frase, o mundo que você vê não existe, porque o lugar onde você o percebe não é real. A brecha é cuidadosamente escondida na névoa e retratos nebulosos surgem para cobri-la com formas vagas e incertas e figuras mutáveis, para sempre sem substância e sem segurança. Olha que interessante, o mundo que a gente vê, ele não existe, porque o lugar onde a gente está percebendo ele, que é essa brecha da separação, está cuidadosamente escondido num cenário repleto de retratos nebulosos que surgem para cobrir essa brecha, para que a gente não descubra a separação, e que esses retratos possuem formas vagas, incertas, figuras mutáveis, figuras que mudam o tempo todo. Uma delas é o corpo físico. Ele muda o tempo todo. A cada mês, a cada ano, nós mudamos um pouquinho. A nossa forma física vai se alterando. E essas figuras mutáveis, elas são para sempre, sem nenhum conteúdo real e sem nenhuma segurança. Sem segurança porque não são eternas. Elas vão ter um fim aqui. Entretanto, na brecha não há nada. E não existem segredos terríveis e túmulos escuros onde o terror surge dos ossos da morte. Olha para a pequena brecha e contempla a inocência e o espaço vazio onde não há nenhum pecado. Pois é isso o que verá dentro de ti mesmo quando tiver perdido o medo de reconhecer o amor. Que lindo, né, gente? Me fez lembrar de uma frase que eu adoro desse curso, que é a seguinte: ensine só o amor, pois é isso o que você é. É muito bonito. Fim da leitura do livro-texto.